Toda essa sequência, invocação do mal, conjurings da vida, Oh God, please, no! no lugar errado e na hora errada, na situação errada. Ó o bicho vindo, moleque. Quero trazer o conteúdo do filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando. E hoje vim com um filme que falar pra vocês, já tava pra gravar e eu acabei não conseguindo, e agora eu tô gravando todos os vídeos que eu tinha que gravar aqui pra vocês. E hoje temos um filme que a galera gosta muito. Sinceramente, eu ainda não entendo porquê, mas é o filme Invocação do Mal. E agora quero trazer o conteúdo do filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Galera, quando você escuta um nome assim, você já fica, caramba, hein? Vai ser um belo de um filme de terror. E falar pra vocês, tem uma coisa mais importante do que isso. Já se inscreveram aqui no canal Kinemando? Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho pra não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal. Sempre com considerações, com críticas sobre filmes, séries e animes aqui pra cada um de vocês. Hoje venho com as críticas gerais. Assisti o filme Invocação do Mal 3, já na época, já passou um tempinho, mas nunca é tarde para escutar a opinião aqui do canal Kinemando. Olha só, sem spoiler aqui para vocês. Invocação do Mal 3 conta a história baseado em fatos reais. Avisar para vocês o seguinte, quando vocês forem assistir qualquer conteúdo que diz que é baseado em fatos reais, não significa que 90% do filme é baseado em fatos reais. Nem que é 80%, nem que é 50%, muito menos 40%. Às vezes, é apenas 1% da história que é baseado em fatos reais. Às vezes, é só um cara que meio que foi o personagem de uma outra história e eles se basearam nisso e aí falam que é baseado em fatos reais por conta do primeiro caso que teve com o garoto, que foi considerado como uma influência demoníaca ali nele para que ele pudesse causar aqueles assassinatos. Então, não se iludam com filmes baseados em fatos reais e muito menos tenha aquele friozinho na coluna, porque eu vou falar pra vocês, é uma tremenda de uma sacanagem, porque de baseado em fatos reais nunca tem nada, muito menos quando a história vem de Invocação do Mal. E agora, Ed e Lorraine, cara, falar pra vocês, são personagens muito legais, com uma fotografia espetacular. E eu digo ainda mais pra vocês, toda essa sequência Invocação do Mal, Conjurings da vida, né? Os Conjuring 1, 2 e agora o 3, falar pra vocês, eles só estão sobrevivendo até agora por conta dos dois personagens principais, que a atuação desses atores é muito boa. E mesmo sendo uma história extremamente mal feita e que realmente eles poderiam se basear verdadeiramente em fatos reais, trazendo esse realismo de uma maneira que realmente daria medo, eles não. Já falei pra vocês diversas vezes aqui no canal Kinemando que Conjuring nada mais é do... Basicamente eles são X-Men com superpoderes, porque os demônios têm uma capacidade que eles conseguem, assim, manipular a vida de todo mundo. E imagina a situação que seria se simplesmente tudo isso fosse realmente acontecer. Que droga de situação seria? E qual é a possibilidade de você conseguir sair de uma situação dessa? Nenhuma. Então, falar pra vocês, se a situação conseguisse trazer um realismo, vou comparar um pouco a questão de qualidade de produção, né? Temos a Residência Hill, né? A Maldição da Residência Hill. Se você for falar da questão de terror, de espírito, os dois filmes, né? As duas séries, as duas temporadas, porque tem a Residência Hill da primeira temporada e da segunda, eu falo pra vocês, tá muito mais aterrorizante, muito mais sincero em questão do terror psicológico e da questão de você fazer a pessoa acreditar em toda aquela situação, e esse acreditar é o que causa o terror. No Conjuring é tão sobrenatural, o sobrenatural, que o medo não existe. Mas Priscila, poxa, não é pra ser terror, não é pra ser exagerado? Cara, depende. Vamos lá. Em Conjuring 3, tá? Em A Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, fala basicamente sobre uma situação que aconteceu com uma família. Ed e Lorraine estão sempre em busca dessas situações para que eles possam consertar. São tipo
Supernatural, né? É o Dean Winchester, são os Winchester da vida, né? E basicamente eles vão lá pra ajudar aquela família. E assim, ajudar, a gente fica meio naquela dúvida do que eles estão realmente ajudando ali, ou parece que eles estão buscando um serial killer, né? Às vezes em algumas situações do que quando a gente está assistindo o filme. Você percebe que existe uma família que está com um problema espiritual e tá o Ed e a Lorraine fazendo um exorcismo ali. E nesse exorcismo, o espírito que tá ali naquela situação sai de um corpo e vai para um outro corpo. Sai do corpo de uma criança e vai para o corpo do adolescente. Nesse meio tempo, né, o menino não tem mais nada, a criança, e depois de alguns momentos, se eu não me engano, eu acho que alguns anos, esse menino acaba causando um assassinato. Ele acaba matando um outro rapaz e ele vai preso. E basicamente a história fala sobre esse caso de você conseguir provar que ele não estava totalmente lúcido quando ele fez isso. Ele não sabia o que ele estava fazendo porque ele estava basicamente dominado pelo demônio, né? Então, a ordem que o demônio fez para que ele pudesse causar esse assassinato. Basicamente, esse é o fato baseado, esse que é o caso baseado em fatos reais sobre esse filme. Agora, além do caso do assassinato, que esse rapaz matou um outro homem, tem também uma situação por trás da questão da Lorraine e do Ed, que existe um passado entre eles e que eles também acabam se envolvendo em outras situações complicadas. Nesse meio tempo, você vai compreendendo, além da história principal, sempre vai existir uma história paralela. Então, além da situação do caso do assassinato, aqui em Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio, existe também uma outra situação, que é uma situação sobre satanistas. E esses satanistas, eles estão ali envolvidos de uma maneira tão intrínseca, com morte de crianças, morte de pessoas e manipulação para que essas pessoas possam fazer coisas que elas não gostariam de fazer. E isso por trás, essa pessoa que está por trás, ela também está por trás de uma outra mulher satanista que morreu. E existe uma manipulação por trás de tudo isso, e basicamente essa é a história que vai sendo desenrolar. Eu achei esse filme, o terceiro filme de The Conjuring, o pior filme de toda a sequência de Invocação do Mal, porque é uma mistura de informações que você não entende absolutamente nada, porque o foco que você tem é tentar entender o que está acontecendo com a questão do assassinato, do caso, do rapaz que está ali preso. E tá acontecendo coisas extremamente sobrenaturais e bizarras por trás de tudo aquilo, além da influência satanista que ali tem também. Algumas provas de coisas que vão acontecendo vão percebendo que essa influência do mal, do demônio, está por trás de várias situações, e esse rapaz acaba sendo um pivô, um lugar meio que tá no lugar errado e na hora errada, na situação errada. Na Invocação do Mal 3, tem uma sequência de informações sobre mulheres que desapareceram, pessoas que desapareceram, e a Lorraine foi uma das pessoas que conseguiram permitir o encontro desses corpos que estavam desaparecidos até o momento, sem saber se eles realmente tinham morrido. É uma situação complicada, porque são muitas informações que, se vocês forem parar pra pensar, não dá nem tempo pra vocês terem medo, porque você tá mais perdendo tempo em tentar entender o que a história tá querendo dizer, tá? Invocação do Mal 3, olha, uma decepção. Eu não sei porque se eu também não tenho tanto crédito assim nas questões das histórias do Ed e da Lorraine, não tem tanta credibilidade assim pra mim. Porém, existe também uma situação que, sim, esse casal passou por várias situações realmente reais, sobre situações sobrenaturais, em situações que eles realmente presenciaram coisas de verdade. E essas situações, eles poderiam colocar isso retratando em uma história e não necessariamente reproduzir exatamente, que é o que eles não fazem, já estão acostumados, mas tentar reproduzir de uma maneira que consiga ser palpável nos cinemas, de uma maneira que você consiga ter realmente medo dessas histórias de terror. E não manipular de uma maneira que seja conveniente pro cinema e pro Ed e Lorraine para que aquilo possa se encaixar. Porque pelo que a gente vai pesquisando, você vai percebendo que eles não eram pessoas que ajudavam tanto assim, dessa maneira tão íntima, tão próxima como você assiste nos filmes. Então, cara, a galera acho que já tá sabendo dessa situação, sabe que eles não eram esses bons samaritanos mesmo, e que é complicado você conseguir ter uma credibilidade numa história em cima de duas pessoas que não têm tanta credibilidade assim. Porém, na verdade mesmo, ninguém sabe da verdade. Ninguém sabe quem é que tá mentindo, quem é que tá falando a verdade. Mas, de uma maneira geral, eu queria histórias de terror que realmente fossem aterrorizantes e que, se eles colocassem histórias
verídicas e em situações que pessoas realmente tiveram medo, você iria conseguir transmitir medo. Isso é realmente, esse é o ponto que eu acho que a galera, os filmes de terror não estão conseguindo perceber, que não adianta aumentar os efeitos especiais. O terror tá na história, não tá na questão visual, não tá no amedronto do que você tá presenciando de explosões e de pessoas que batem no teto. Vou só comparar pra vocês pra poder finalizar aqui. Um dos filmes de terror que eu acho que foram um dos piores filmes de terror, um dos filmes que mais me amedrontou. Vi uma vez, eu não tenho coragem de assistir de novo. Se eu for assistir de novo, eu vou ficar muito mal novamente. Por quê? Existe um filme chamado Hereditário, acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse filme. É um filme extremamente amedrontador. É um filme que fala basicamente de uma fantasia e você acredita em toda aquela fantasia. Ponto. A história não está nos efeitos especiais e falar pra vocês, em Hereditário é quase zero essa questão da ajuda visual. É a história, é como ela é contada. E em Conjuring, eu acho que eles deveriam seguir por esse caminho e não focar em colocar grandes atores conhecidos com uma grande fotografia, com uma grande filmagem, se a história é ruim e mal executada também, com vários furos ali que você fica meio perdido no que tá acontecendo em toda aquela situação. Eu sempre, quando venho falar de conjuros aqui da vida, de filmes de terror, é sempre um pouco difícil porque eu realmente não consigo ter medo de The Conjuring. Cara, Evocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, o nome já vem de uma parada tão pesada e foi uma parada tão... sério. Vai enfiar um satanista ali pra poder forçar um medo que o outro não conseguiu trazer? Então, falo pra vocês, se vocês quiserem conferir, vocês estão livres pra conferir e eu não me responsabilizo por vocês não sentirem medo. Mas se vocês quiserem conhecer outros conteúdos de filmes de terror que podem causar uma tensão maior, vou indicar 2 filmes de terror muito bons. A Bruxa, The Witcher, que eu acho que está aqui na Netflix, está disponível aqui na Netflix. E também Hereditário. Eu acho que esses 2 filmes estão aqui disponíveis na Netflix. Se não tiver na Netflix, tem também na Amazon Prime Video. Hereditário e The Witch são 2 filmes que são um terror psicológico e que o que maior de todo o plot twist é o final, que te deixa ainda mais bolado, a cabeça fica extremamente zoada e você fica mal por alguns dias, porque é um terror forte, que mexe com os seus sentimentos de verdade. Então, Hereditário e The Witch é um filme de terror, assim, que mexe com você. É The Witch, não The Witcher do Geralt, tá? É a Bruxa. É a Bruxa e Hereditário, tá bom? Galera, então é isso. Se eu tivesse que dar uma nota para Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, eu daria uma nota 5, porque tá no meio termo. Dou 5 porque esses 5 vêm de toda a questão da produção técnica, atuação, fotografia, a questão de todo o trabalho artístico por trás, que realmente são bem bonitos e é o que vende mesmo os filmes do The Conjuring, mas a história é horrível. E aí não consegue conquistar esses 5 pontos que tá precisando aí, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Sempre aqui com considerações de filmes, séries e animes para vocês e as playlists com gêneros para vocês conseguirem ter mais facilidade em achar os meus conteúdos. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.